Bom dia, bom dia! Essa é a nossa aula online de hoje. Como vocês sabem, eu gosto bastante de algumas bandas japonesas e hoje nós estamos iniciando a aula ouvindo uma delas. Bom, pessoal, agora eu vou pausar aqui. Pausando, prontinho. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Bom, 8º ano. Ontem vocês fizeram, né, uma atividade avaliativa. Em teoria nós iríamos corrigir ela hoje. Mas como estou ausente, mais uma vez, quando eu voltar nós fazemos a correção e, além da correção para vocês, né, mostrar a nota de vocês, faço a correção da lousa do trabalho, beleza? Então, nessa videoaula de hoje, fazendo sempre, né, tentando fazer um take só aqui pelo OBS, vamos estudar 3 coisas, beleza? Potência de base 10 na página 37. Na página 38 nós vamos fazer a decomposição desses números em potência de base 10. E na página 39 nós vamos falar de notação científica. Beleza? Como vocês estão estudando potência, a gente vai ver algumas aplicações dessas potências. Então deixa eu compartilhar o livro com vocês para a gente dar uma lida no conteúdo e depois eu vou lá para o journal para a gente poder fazer as aplicações. Vamos lá. Compartilhando o livro. Bora lá. Pessoal, potências de base 10, como vocês estão vendo aí, essa é a página 37 do nosso livro. Então, o que acontece? No caso da potência de base 10, nós temos aqui, né, para relembrar essas potências, o nosso livro mostra essas situações de como nós escrevemos 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quinta, 10 elevado a zero, 10 elevado à oitava e por aí vai. Então, o que acontece? Toda potência de base 10, ela tem no seu expoente a mesma quantidade de zeros do número. Isso quando a gente está falando de expoente positivo, certo? Eu tenho aqui, ó, 10 elevado à terça, ou seja, é 1000. No caso, o algarismo 1, seguido por 3 algarismos 0. 10 elevado à quinta, mesma ideia. No caso, o algarismo 1 e 5 algarismos 0 repetidos. 10 elevado a 8, no caso, o algarismo 1 e 8 algarismos 0. E, no caso, nosso último caso aqui, o 10 elevado a 0. Lembrando que qualquer número, todo e qualquer número, usando o A aqui, né, a letra para representar, elevado a 0 é sempre 1. E, no caso da base 10, não difere, é a mesma ideia. Beleza? Vamos lá. E isso, o que acontece? Nós temos, além das potências de expoente positivo, nós temos expoente inteiro negativo. Então, o que acontece? Na expoente inteiro negativo, olha só, quando 10 é elevado a menos 1, ele transforma-se nessa fração e a potência, no caso aqui, o expoente se torna positivo e 1 dividido por 10 equivale a 0,1. Ou seja, toda a potência de base 10 com expoente negativo, ele vai fazer o inverso do expoente positivo. Olha, o expoente positivo, ele tem o quê? Ele tem aqui o expoente, né? Ele é positivo e isso reflete no número de zeros que tem após o algarismo 1. No caso aqui do expoente negativo, essa quantidade de casas após a vírgula que será representada por esse número aqui. Olha só, 10 elevado a menos 1 significa que é 0,1, ou seja, uma casa depois da vírgula. 10 elevado a menos 3, quando fazemos o processo da potência de base inteira, significa que vai ser 1 dividido por 1000, ou seja, 3 casas após a vírgula. E aí nós temos o algarismo 0, certo? Vírgula e 3 números. O número 1, nesse caso aqui dessas potências de base 10, sempre será o último algarismo a ser escrito. Como está escrito aqui, ó. 10 elevado a menos 7, eu tenho 0,1, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula. E o número 1 é o que está na última casa, 1 sobre, no caso aqui, 1000, milhão, 10 milhões. Beleza? Essa é a ideia de relembrar a potência de base 10. Tem alguns exercícios que, obviamente, vocês vão fazer aqui. Continuando, essas potências de base 10, elas são usadas muitas vezes para falar de números muito grandes. Porque quando nós precisamos trabalhar com números muito grandes, e como eu acho que eu já falei para vocês, eu tive uma aula com uma professora de física, que ela trabalhava com um número
com uma potência de 9 casas, 10 casas decimais, é algo muito grande. Não dá para trabalhar com o número em si, nós temos que trabalhar com a potência. E olha só, aqui nós temos o exemplo da Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, se não o país mais populoso do mundo. Aqui, ó, a Índia, ela tem, olha só, essa diferença em relação ao Brasil. O Brasil, ele tem aproximadamente, 204 milhões de habitantes, de acordo com esses dados. Eles foram retirados em 7 de julho de 2018, certo? Pelo IBGE. E a Índia, ela tem aqui, no caso, aproximadamente 1,31 bilhão de habitantes. E a extensão do Brasil em relação à Índia é algo gigantesco de diferente, né? O Brasil é um país continente, a Índia é um país bem menor. E a população é muito maior lá. Só que o que acontece? O que interessa pra gente essa situação? Essa situação mostra o quê? Que quando eu vou trabalhar com essas contas, com esses números, para eu trabalhar com ele escrito dessa forma aqui, não ajuda. O número mais a palavra, né? O número mais o nosso português, claro. Não dá, fica muito trabalhoso. Se eu vou trabalhar com esse número aqui, ó, que é a medida de extensão do país, a área, né? E olha a diferença da área, 8 milhões para 3 milhões é muita coisa. Também não é muito legal de trabalhar. Então o que nós temos para resolver esse problema? Nós entramos na decomposição com o número de base 10. Aqui eu tenho um exemplo de decomposição, né, de como essa decomposição é feita, e eu vou passar lá para o journal para mostrar essa decomposição. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o journal, está aberto aqui já. Vamos decompor esse número. Vou dar um F11 aqui. Pronto. Vamos lá. Pegando o número aqui na China, da base 10, eu vou decompor. Quando o número é muito grande, eu consigo decompor ele em base 10. Por que eu consigo decompor esse número em base 10? Porque todo o nosso sistema numeral, ele é em base 10. Desde o celular que você usa, nem sei se vai dar para ver na câmera, que ele tem um sistema binário a tudo. Todo ele é base 10, exceto o relógio. O relógio é base 60. Do resto, a grande maioria é tudo base 10. Então, como por isso, nós podemos fazer essa decomposição. Vamos pegar o número aqui, ó. Eu vou pegar o número que está no livro, que é a quantidade, né, de habitantes, não, o número da área brasileira. O Brasil tem 8 milhões, né, 515 mil, 759 quilômetros quadrados de distância. Então, vamos fazer essa decomposição. A primeira decomposição feita é o formato de soma, ou seja, usando a ordem e as classes que a gente viu lá no sexto ano, eu tenho aqui, ó, o 8, vou colocar em azul. 8 milhões, então o 8 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 515 mil, ó, eu acabei de fazer essa casa, agora eu vou fazer essa. 500 mil, certo? Fiz essa. Agora eu vou para o 1. 0, 0, 0, 0. Percebendo que eu só estou completando as casas com 0, certo? Depois eu vou para o 5, estou na casa aqui da unidade de milhar, 5 mil. Logo depois eu entro na centena, 700. Depois na dezena, 50. E depois na unidade, 9. Pronto. Eu fiz a decomposição desse número para poder ver a quantidade de zeros, ou seja, por que número 10 ele foi multiplicado, por que potência 10 ele foi multiplicado. Olha a primeira. Lembrando da página anterior, a potência de base 10, por exemplo, 10 elevado a 3, não era 10 vezes 10 vezes 10? E isso equivalia a 10 elevado à terceira, que era 1000, certo? 3 zeros. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? Nesse primeiro. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que ficou feio. Quantos zeros eu tenho nessa parte aqui? 6 zeros. Como eu tenho 6 zeros, o que acontece? Significa que o número 8 foi multiplicado por 10 elevado à sexta potência. Ou seja, é a mesma coisa que 8 vezes 1, coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 1 milhão, que é 8 milhões. Logo, eu posso reescrever isso como 8 vezes 10 elevado à sexta. Essa é a primeira ideia de notação científica, certo? Isso aí está colocado aí no livro, só estou reproduzindo aqui para vocês. No caso do 5, que está na casa aqui dos 500 mil,
Ou seja, são 5 zeros. Então é 5 vezes, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, que é essa quantidade de zeros aqui. Certo? Isso implica que esse número é 5 vezes 10 elevado à quinta. Olha que legal. Não sei se vocês estão ouvindo, mas minha cachorra está latindo. Mas vamos lá. O que acontece? Logo, isso se aplica a todos os outros. Qual é a quantidade de zeros do 10.000? 4. Então é 1 vezes 10 elevado à quarta. Próximo valor, o 5. 3 zeros. 5 vezes 10 elevado à terceira. Certo? Próximo, 700, ou seja, 7 vezes 10 elevado ao quadrado. Depois o 50, 5 vezes 10 elevado a 1. E por último o número 9. O que acontece com o número 9? O número 9 é 9 vezes uma potência de 10 também. Só que se eu multiplicar por 10 vai ser 90. Então aqui no caso o expoente é 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. Até aqui tudo tranquilo? E como é que eu faço? Eu não fiz a decomposição aqui através de uma soma. Para cheirar o número eu não tenho que somar todos os valores? Logo, nós podemos fazer a mesma situação, ou seja, só que eu vou pegar as potências e vou fazer a soma, ou seja, vou até escrever aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho, em vermelho. O primeiro número não é 8 vezes 10 elevado à sexta? Está aqui. É 8 milhões, mais 5 vezes 10 elevado à quinta, mais 1 vezes 10 elevado à quarta, mais 5, vezes 10 elevado à terceira, mais 5 vezes 10 elevado a 1. Opa, estou esquecendo do número do 7. Esqueci do 7 de novo. 7 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Se vocês repararam um pouquinho, as potências elas vão decrescendo. Ó. Do 6 vai para o 5, do 5 vai para o 4, do 4 vai para o 3, do 3 vai para o 2, do 2 vai para o 1 e do 1 vai para o 0. Se esse número tivesse uma vírgula, por exemplo, teria um expoente de número negativo. Tudo bem até aqui? Essa é a ideia de decomposição de um número de potência de base 10. Isso pode ser aplicado em qualquer número natural e com vírgula, ok? Aí nós temos alguns exercícios aí, deixa eu mudar aqui, né? Para vocês resolverem em sala, mas eu vou falar agora, nessa aula que eu tento ser curto, mas sempre passa aí dos minutos, deixa eu ver quanto que já deu. Hoje tá até que curto, tá com 13 minutos, só isso. Da notação científica, ou seja, para que serve a notação científica? A página 39 aí do nosso livro. A notação científica ela foi usada porque nós precisamos muitas vezes trabalhar com números gigantescos. Os físicos, por exemplo, que vão trabalhar com medidas de anos-luz, que é uma medida, né, específica, não dá para trabalhar com um número astronômico, sei lá, 10 bilhões de quilômetros. Como é que ele vai fazer os cálculos com essa situação? Então, uma ideia usada é a notação científica. Como é que acontece essa questão de notação científica? Aqui nós temos uma definição. Ó. Atenção sempre às definições. O número na notação científica deve ter as seguintes características. Ser escrito como produto de dois fatores. Um dos fatores deve ser o número 1 a 10, excluído o 10, ou seja, ele tem que estar entre, né, esses fatores. E o outro deve ser uma potência de base 10. Olha só essa situação aqui. Ó. Urano é o 7º planeta do Sistema Solar. E a medida de distância média entre ele e o Sol, que é a nossa estrela-mãe, né, aquela que ilumina tudo, é de 2, contando aqui para não errar, 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões ali, né, de quilômetros. Falei certo? 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 2 trilhões aí de... Tô falando errado, voltando. 2 bilhões 870 milhões de quilômetros. Ou seja, imagina fazer uma conta com isso. 2 bilhões 870 milhões. Não rola, né? Dá muito trabalho.
Então, para evitar, né, para diminuir esse problema, eles criaram as notações científicas, ou seja, isso aqui é para um número muito grande. O que acontece? Qual que é a quantidade de zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 casas até o número 2. Por quê? Pela definição, o número tem que estar entre 1 e 10. E o 10 não pode usar. Então eu tenho que usar esse número aqui, ó, 2. Isso significa ó, que é 287 vezes, no caso aqui, 10 milhões. Ou, que é a mesma coisa que 2,87 vezes 100 vezes 10 milhões. Isso gera o número 2,87 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 7, gerando 2,87 vezes 10 elevado a nona. A mesma coisa acontece quando o número é muito, muito pequeno, que é o caso da molécula. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se são 7 casas e o número tem que estar, então eu vou ter que usar qual? Eu vou ter que usar o número 1. Opa! Beleza. Fiz o botão errado. Vou apagar aqui. Então, o que acontece? Precisa usar o 1,8. Como é que eu faço para fazer essa contagem? Vamos lá, fazer a contagem até o 1,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu tenho que andar 6 casas para a direita. Logo, o número é negativo. Vamos dar uma olhada lá no journal para ficar um pouco mais fácil. Anotação científica. Eu vou pegar um número gigantesco, escolher aleatoriamente. Eu tenho, por exemplo, número 2, 5, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Olha isso. Para montar a anotação científica, eu preciso que a minha vírgula esteja aqui. Ó. Vou apagar isso aqui e usar mais um 0. Eu preciso que seja 2,57 multiplicado por um número de potência, certo? De base 10. Então, como é que eu faço essa contagem para montar? Eu vou começar a contar. Ó. Quantas casas, qual é a potência? Vai ser 2,57, porque eu preciso da vírgula aqui, vezes 10. O que eu preciso saber é essa potência. Então, eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simples assim. Logo, esse número, 2, vou ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 bilhões 570 milhões, para eu escrever em notação científica, 2,57 vezes 10 elevado a 9. Opa, quer ter a certeza? Faz na calculadora rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Vou pegar aqui, fazer rapidinho. 2,57 vezes 10 elevado a 9. Bateu. Depois vocês façam aí essa continha, beleza? Agora, esse aqui é para números maiores do que 0. E agora eu vou falar do menor que 0. Por exemplo, eu tenho 0. Deixa eu colocar o azul para a gente poder fazer a contagem. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Como é que eu faço? Eu preciso que o número seja entre 1 e 10. Então eu vou ter que usar esses dois números aqui. Ó. Então vai ser 2,8, no caso, certo? Vezes 10. Só que essa potência, como o número é menor do que 0, ela será negativa. Ok? O que eu vou fazer agora? A contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai andar 7 casas à direita. Então o número será 10 elevado a menos 7. Depois confirmem aí o cálculo. Tudo bem até aqui? Beleza, pessoal? Bom, finalizando. Opa, cadê o meu? Finalizando, tentando ser breve. 20 minutos, não foi breve. Beleza? Pessoal, na segunda-feira eu tô de volta, porque na quinta-feira eu tô de volta à escola. E aí a gente conversa mais. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.